Negócio é o seguinte, mano a mano de Inter e Bahia, duelo mais do que decisivo pela última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. E o cenário é basicamente o seguinte, para o Inter conseguir a classificação, ele só não precisa perder, ou seja, se ele ganhar ou empatar, ele está classificado. Já o Bahia tem uma tarefa um pouco mais complicada, ele vai ter que obrigatoriamente ganhar do Inter se ele quiser avançar de fase. Então é um jogo muito crucial para as duas equipes para se manter vivo na Libertadores nessa temporada. Então, bora aqui fazer o mano a mano. Aliás, eu já tinha feito o mano a mano desse duelo no primeiro jogo, na estreia dos dois times na Copa Libertadores, onde foi Bahia e Inter em Salvador. Porém, de 2 meses pra cá, parece pouco tempo, mas mudou muita coisa, os times se desencaixaram, as escalações são diferentes, jogadores que naquela época estavam num momento bom, hoje estão em momentos ruins, então mudou muito, tá? O resultado vai ser bem diferente, então por isso que eu vou fazer o mano a mano desse jogo também, tá? Então já tô enrolando demais, bora começar aqui com o mano a mano. Antony contra Marcos Felipe. Naquela ocasião, o duelo era Antony e Ronaldo e eu votei no Antony. Aqui contra o Marcos Felipe, eu sigo votando no Antony e olha, que o Antony não tá bem, ele tá falhando nos últimos jogos, tem uma suspeita de lesão na costela, aí é uma coisa que tá meio obscura ainda, ele não tá bem, mas o Marcos Felipe também não tá bem e é muito menos goleiro. O Marcos Felipe também falhou feio no jogo do Bahia contra o Atlético Nacional na Colômbia, onde o Bahia perdeu o jogo e se complicou aqui na classificação, uma falha grotesca do Marcos Felipe, que pra mim é muito ruim, então eu vou de Antony, 7-3 aqui pro goleiro colorado. Brian Aguirre contra Gilberto, um duelo bom, um duelo equilibrado. Naquela época o duelo foi Aguirre contra Arias e eu votei no Arias. Dessa vez eu vou votar no Aguirre por 2 motivos, tá? Primeiro pelo próprio Aguirre, que de lá pra cá evoluiu muito. É impressionante como ele começou muito contestado, mas ele foi tomando confiança e hoje é um jogador muito seguro e que ninguém contesta porque ele tá jogando muito bem. Ele mantém uma média sempre nota 7. Ele nunca vai ser o melhor em campo, mas nunca vai ser o pior. É um lateral que faz o feijão com arroz e tá jogando bem. E o outro ponto que me faz votar no Aguirre é o adversário dele. Naquela ocasião era o Arias, que pra mim é mais jogador que o Gilberto, então por isso eu vou de Brian Aguirre 6-4. Vitão contra David Duarte. Aqui é um duelo que pra mim é tranquilo, eu vou votar no Vitão, vou dar aqui uma diferença de 8-2, porque primeiro, o David Duarte não é nem titular, o titular é o Canu, que tá fora por lesão, e o Vitão é bem mais zagueiro que o David Duarte, mesmo não estando no seu melhor momento. O Vitão já teve outros momentos na temporada que ele estava melhor, porém ainda assim, tecnicamente é bem superior, 8-2 aqui de diferença. Juninho contra Ramos Mingo é exatamente o duelo que a gente teve naquele primeiro mano a mano, porque o Vitor Gabriel de novo tá machucado. E aqui eu vou com o argentino, eu vou de Ramos Mingo, vou dar aqui uma diferença de 6-4. Bernabé contra Luciano Juba. Esse duelo aqui é muito interessante porque naquele primeiro mano a mano eu votei no Bernabé. Porque na época, para mim, o Bernabé era o melhor lateral esquerdo do futebol brasileiro naquele momento. Jogando bola naquele momento, para mim não tinha nenhum lateral esquerdo jogando mais do que ele. Porém, de lá pra cá, o Bernabé fez assim, cara. Ele afundou. As partidas dele recentes são horrorosas. Ele não tá conseguindo desempenhar nem de perto o futebol que ele apresentou. Tá decaindo. E o Luciano Juba, por sua vez, pelo menos manteve o mesmo nível, que já estava muito alto, mas ele conseguiu manter. Então, por isso, hoje eu vou votar no Luciano Juba. Olha só, 6-4 aqui para o lateral do Bahia. Seguindo aqui, temos Fernando e Caio Alexandre. Aqui, para mim, é o principal duelo desse mano a mano. É o duelo no nível mais alto. Aqui, para mim, são os dois jogadores mais importantes de cada equipe. Fernando e Caio Alexandre, 2 jogadoraços, jogam muito a bola. São 2 volantes que têm uma saída de bola muito, mas muito boa. Naquela época, naquele primeiro jogo, né, faz 1 mês e meio. Mas naquele primeiro jogo eu votei no Fernando, porque eu entendia que ele estava num momento muito bom. Ele segue num momento muito bom. Porém, o Caio Alexandre tá jogando o fino da bola e pra mim, hoje, se a gente for pegar o momento, o Caio Alexandre, talvez até porque o Fernando teve uma quedinha de desempenho pelo coletivo do Inter ter ido pior, então aqui eu vou com o Caio Alexandre que manteve o nível, tá jogando muita bola, tá jogando muito bem, eu vou de Caio Alexandre, vou dar aqui uma diferença de 6-4, mas repetindo, esse é o duelo de mais alto nível desse mano a mano, tá? Seguindo aqui, Thiago Maia contra Jean Lucas, aqui pra mim é Jean Lucas, tecnicamente eu acho mais jogador, tem mais recurso, fisicamente está mais inteiro, eu vou de Jean Lucas aqui, 7-3. Bruno Henrique contra Cauli, são jogadores com funções diferentes, o Cauli é um meia que joga mais um pouco ali pelo lado direito, flutuando bastante, o Bruno Henrique já é um
um segundo volante nesse tripé que o Roger está fazendo com o Fernando, Thiago Maia e Bruno Henrique, eu vou com o Cauli, tá? Eu não sou aquele grande fã do Cauli e também não sou aquele grande hater do Bruno Henrique, porque eu sei que na torcida do Inter tem muita gente que taca hate no Bruno Henrique. Eu acho que ele é um jogador ok, que cumpre função, mas aqui eu vou com o Cauli porque eu acho que tem mais recurso, tá? Tem mais poder de fogo. Eu vou com o Cauli 6-4. Alan Patrick contra Everton Ribeiro. Mais um duelo no nível muito alto, são dois jogadores de altíssima prateleira, são jogadores de elite aqui no futebol brasileiro. Naquele primeiro duelo, eu votei no Alan Patrick e eu sigo votando no Alan Patrick. O Everton Ribeiro tá jogando muita bola ainda, é muito bom jogador, mesmo com a idade avançada ele tá desequilibrando. Porém, o Alan Patrick, na minha opinião, é um jogador mais decisivo, tem mais poder de fogo. Então aqui eu vou com o Alan Patrick ainda, 6-4 aqui pro camisa 10 do Inter. Wesley contra Eric Pulga. Esse duelo aqui também é curioso. Naquele primeiro mano a mano, eu votei no Eric Pulga. E muito torcedor do Inter me xingou, me criticou porque achou que eu tava louco, que o Wesley era muito mais jogador. Mas por que eles falavam isso? Porque eles não conheciam o Eric Pulga. Depois daquele jogo, eles viram quem é o Eric Pulga, o que ele estava jogando e o que ele segue jogando. Ele está jogando muita bola. Jogo após jogo ele vem mostrando que não é só aquele ponta rápido que rabisca. É um jogador inteligente, que cumpre função, faz gol. É um jogador muito bom. E aqui eu sigo votando no Eric Pulga. Naquela ocasião foi 6-4. Nessa ocasião a diferença aumentou. Então eu vou com Eric Pulga 7-3. Borré contra Lúcio Rodrigues. Se Fernando e Caio Alexandre era o duelo de mais alto nível, hoje, tecnicamente, esse é o duelo de menor nível. Primeiro, o Lúcio Rodrigues não tá bem, ele tá destoando do time do Bahia. Eu acho ele bom jogador, tá? Mas ele não tá no momento legal, não tá fazendo gols, tá com uma seca de gols importante e ele não tá conseguindo manter o nível, porque o meio-campo do Bahia é um meio-campo que cria muito. Só que o Lúcio Rodrigues não tá conseguindo conversar com esses jogadores, parece que tá faltando recurso para conseguir entrar na conversa. E ele não tá no momento bom, tanto que tem alguma chance do William José jogar, tá? Mas eu vou manter aqui o Lúcio Rodrigues. Contra o Borré, que também não tá nada bem, ele tem só 3 gols na temporada, sendo 2 no gauchão, 1 de pênalti. Tá voltando de lesão, não é certo que jogue, pode ser que jogue o Luca, mas eu vou deixar o Borré aqui, tá? E aqui eu vou dar uma diferença mínima pro Borré, não por mérito do Borré, mas sim por demérito do Lúcio Rodrigues, que realmente tá no momento ruim. Então aqui eu vou com o colombiano 6-4. Para fechar aqui, Roger Machado contra Rogério Ceni. Naquele primeiro mano a mano, eu votei no Roger Machado por 6-4, porque eu acreditava que naquele momento o time do Roger estava mais encaixado e jogando melhor. Agora se inverteu, tá? Eu acho que o time do Roger deu uma desencaixada, também por culpa dele. Tem culpa dos jogadores, claro, mas tem culpa dele também. Eu acho que ele fez algumas escolhas erradas, como a escolha dos 3 volantes, algo que eu não gosto. Então eu acho que o time desencaixou também por culpa do Roger. E o Rogério Ceni, também o Bahia não cresceu tanto em relação àquele primeiro jogo, mas eu acho que está no nível melhor do que o Inter, está mais encaixado, está jogando melhor. Então aqui dessa vez eu vou votar no Rogério Ceni, porque o Bahia para mim coletivamente está no momento melhor. Então aqui é Rogério Ceni 6-4 e a gente fecha o mano a mano da seguinte forma: ficou 7-5 para o Bahia no placar convencional e na soma geral ficou 61-59 para o Bahia. O que a gente consegue perceber com esse resultado aqui é que é um jogo que tende a ser muito equilibrado, tá? Porque na minha opinião são 2 times, 2 elencos que se equivalem, 2 treinadores que se equivalem e mostraram já no primeiro jogo que vai ser um confronto muito equilibrado e de muito alto nível, tá? Esse foi o vídeo, se tu gostou, se inscreve no canal, dá like no vídeo, comente o que tu achou, se tu discordou de alguma opinião que eu dei aqui e tamo junto, até a próxima, valeu!